Bom dia, pessoal. Hoje, dia 11 de abril, 9h43 da manhã, Beto Prete falando. Hoje, sexta-feira, cheguei agora, perdi a abertura aí do mercado, não estava presente, né? E seguimos aí para mais um dia de estudo, mais um dia de trabalho, mais um dia de aprendizado, mais um dia de glória e de vitória na graça de Deus. Amém? Amém. Hoje, o último dia de uma semana difícil, né? De uma semana de muita volatilidade, de muitas notícias, muita coisa que interferiu aí no nosso mercado, de uma maneira que ele deu muitas pancadas para todos os lados, sem uma direção exatamente definida, né? Com porradas e porradas aí para todos os lados. Hoje, sexta-feira, vamos mais calmo um pouquinho, tranquilidade, para tentar encerrar nossa semana aí com tranquilidade, com paciência, né? Com sabedoria. Vamos aqui para o nosso calendário econômico. Tivemos aí notícias às 9 horas de cunho econômico aí nacional, né? Tivemos aí IPCA, IBC. Como diz aqui, ó, inflação sobe 0,56% em março, diz IBGE. E também tivemos notícia americana aí às 9h30. IPP também, índice de preço ao produtor deles lá, né? E não vamos ter mais notícia aí no meu horário de trabalho, tá? Então vamos seguir com a nossa caminhada, tentando ser o mais resiliente possível, tá? Então o mercado abriu aqui já com um gapzinho de alta e se manteve aí nessa lateralização até o presente momento, beleza? Com gap de alta, né? Ele há poucos dias ele veio numa região de 50% aqui, ó, de uma tendência macro. Ele veio aqui nessa região de 50% aqui, tá vendo? 50% de uma tendência de baixa macro, ou seja, ele marcou o fundo da tendência de baixa e fez um retorno até a região de 50% dela. Ó, tendência macro. Por que a tendência macro é de baixa? Porque perdeu o fundo anterior, né? E vem formando fundos e topos descendentes. Então, depois que ele marcou esse fundo, ele foi lá na região de 50% dessa movimentação, segurou e voltou. Aí ele marcou esse fundinho aqui, ó. Marcou esse fundinho aqui interessante. Esse aqui próximo da região de 100%. E voltou, né? Ele marcou o fundinho para outra região, foi lá na região de 50% e voltou. Marcou de novo na mesma região. Só que também não chegou a passar. Isso me diz que ele provavelmente venha para cair mais um pouco, tá? Pode ser que ele venha para cair mais um pouco, pelo menos fazer um novo teste aqui na região de fundo, para aí sim decidir se ele continua o caminho da queda ou se ele volta aí alguma coisa ou fica de lado aí nesse ponto, beleza? Por enquanto ele está dentro da região de 75%, está bem longe ainda do fundo, ainda faltam 6 mil pontos para ele bater lá no fundo, mas outro dia ele andou 7 mil pontos num dia, né? Então vamos aguardar com paciência, com tranquilidade, tentar fazer o nosso aqui e ralar peito o mais rápido possível, beleza? Então é isso. Por enquanto é isso, daqui a pouco eu volto aí. Deixa eu ver os 5 minutos. Só como é que abriu o gráfico de 5 minutos. Ó, gráfico de 5 minutos, um candle, um doji, um harami, sei lá como é que chama isso aqui, ó. Que ele foi para cima, foi para baixo e fechou basicamente na abertura dele. Então nada para se fazer também nos 5 minutos, né, nessa abertura. E vamos caminhar. Ele tentou fazer o rompimento do range do primeiro candle, ó, e acabou rejeitando, né? Tá voltando na região de 50% dele. Ó, essa é a região de 50% do range do dia. Ó, tá aí voltando na região de 50% do range do dia. Daqui, ele pode escolher, ou ele volta a subir, ou ele vem para testar fundo, né? Aí daqui a pouco ele vai fazer um teste de 60 minutos. Tanto ou de cima ou de baixo. Ou vai ficar nessa região aqui durante o dia todo. Vamos aguardar, daqui a pouco eu volto aí. Valeu, é nóis. Pessoal, voltando aqui, ó, vou tentar fazer a venda, tá? Curtinha. Vamos ver se ele vem buscar aqui. O stop tá lá em cima, né? Posicionado aqui acima da máximazinha. O ideal era que fosse acima da VWAP. O ideal era que fosse acima de VWAP. 340. O
ideal para mim é que fosse acima de VWAP. Aqui acima, ó. 380, 390. Vai ficar grande, né? 195 pontos. Mas para mim o ideal é lá, para cima da VWAP. Vamos ver como ele vai se comportar. Se ele for lá me tirar, aí eu tenho que parar no dia de hoje, né? Aí realmente a semana não vai ter sido muito boa. Olha, semana não terá sido muito boa. Apesar de levemente positiva, eu acredito. Mas seguimos aí na nossa batalha. E vamos ver. Hoje eu estou fazendo um teste aqui com 2 contratos, tá? Numa sexta-feira, numa semana terrível. Péssimo dia para começar a fazer isso. Mas vamos ver como vai ser. E eu já volto aí, tá? Valeu. Pessoal, pegou a primeira saída ali, ó. Parcial, né? Então agora eu defendo aqui no 0. Com 10 pontinhos. Para caso ele voltar, eu tô defendido aí de alguma maneira. Tentando buscar alguma coisa melhor aí, tá? O ideal é que ele venha fechar gap, tá bom? O ideal é que ele venha fechar o gap. Mas não quer dizer que ele vai, né? É o que eu espero que ele faça. Vou botar aqui, ó. Até na máxima desse verdinho aqui, ó. 265, 275 aqui, ó. Né? Como já que ele vem fazendo o topo e fundo, vamos tentar acompanhando aí pelo topo e fundo que ele for marcando, beleza? Ou pelo gráfico um pouco maior aqui, ó. No candle a candle. Tanto faz. Vamos ver o que ele arruma aí. E eu já volto. Valeu! Voltando, pessoal. Defendi aqui Vamos defendendo no candle a candle, né? Que é um pouco mais seguro, né? Porque vai que ele volta lá em cima e me tira no 0. Aqui eu já defendo alguma coisinha. Ele fez uma defesa aqui, ó. Na região de fundo, né? Vamos ver o que ele arruma aí. Dependendo do que ele fizer, a gente vai seguindo com ele. Vamos tentar ir seguindo com ele. Sem muitos problemas. Máximo que der. Se ele chegar na nossa meta aí, a gente defende na meta e deixa ele caminhar. Graças a Deus aí, pelo menos a primeira operação já está salva, né? Não é muita coisa, mas defendendo em fundo, ó. Marcando em fundo, defendendo em fundo do dia, ó. Segunda defesa no fundo do dia. Se a gente ver pelos 5 minutos, olha lá, ó. Defesa de fundo do dia. Nos 5 minutos também, tá? E nos 60 também, tá? Se a gente olhar nos 60, defesa de fundo também nos 60 minutos. Ó, ele tentou fazer o rompimentozinho do fundo e segurou, tá defendido aí. Tá segurando, tá defendendo. Se ele atravessa, ele dá uma acelerada boa, tá? A ideia é que ele atravesse aí pra gente conseguir fazer um trade interessante aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, devagarzinho a gente vai tentando levar o máximo que der. Daqui a pouco eu volto aí, valeu. Vamos deixar o trade andar um pouquinho para ver se... E quem sabe esse não é o único trade que eu vou fazer no dia, né? Quem sabe esse não é o único trade que eu vou fazer no dia. Aqui não vai mudar muita coisa, né? 0,50 aqui pro 0,60. E não muda muita coisa. Mas, vamos ver. Vamos deixar ele caminhando aí. O dólar, vamos ver o que o dólar fez. O dólar deu uma acelerada para cima, tá? O dólar deu uma acelerada forte para cima. Ele veio, abriu até com gap de baixa também, assim como o índice abriu com gap de alta, o dólar veio num gap de baixa. Também caminhou de lado um tempão. Marcou o fundo dele aqui, ó. E deu uma pancada para cima. Fez uma correção leve e continuou o caminho dele de subida. Tá indo lá fechar o gap. A expectativa é que o índice venha fechar o gap também, de preferência sem me tirar da operação, né? De preferência sem me tirar da operação. Vamos ver aqui onde é que eu estou defendido. Estou defendido interessante, no topo aqui, né? Então vamos ver como vai ser o comportamento aí. Ainda está longe do meu alvo, mas também está longe do meu stop, né?
Então vamos aguardar e vamos ver qual vai ser o comportamento dele. Já passou do meu alvo, da minha meta do dia, né? Vamos tentar ver se a gente consegue otimizar essa operação de forma a capitalizar aí a nossa sexta-feira, né? Tem um ajuste no meio do caminho, ó. Nós temos um ajuste aí no meio do caminho, um dólarzinho um pouco melhor aqui, ó. Um dólar não, Aí aqui eu vou defender acima da mínima do dia, né? Vou defender na mínima dos 60 aqui agora, 980. Vou defender na mínima dos 60 agora, tá? Vamos lá, defendendo na mínima dos 60 e vamos deixar ele caminhar aí, ver se ele vai buscar o fechamento de gap. Vamos ver se ele vai buscar esse fechamento de gap aí, sem tirar a gente da operação. Vamos aguardar. Ó, opa, segura, peão. Segura. Vai não. Vamos defender mais um pouquinho abaixo aqui, ó. 900, 800, 910. Vamos ver se ele vai lá buscar o fechamento de gap. Sem tirar a gente da operação. Deixa eu ver aqui pelo gráfico menor. Ó, o gráfico menor eu defendi em cima, certinho. Tomara que ele não passe para cima. Para fazer um topinho mais alto. Vamos ver se ele daqui mesmo ele já continua o caminho dele. Vamos ver se daí mesmo ele continua o caminho dele. Rumo ao fechamento de gap. Tem um ajuste no meio do caminho, lembrando disso, tá? Nós temos um ajustezinho no meio do caminho aí, que pode atrapalhar um pouquinho. Cinco minutos? Minuto defendeu. Vamos ver se ele vem buscar aqui ajuste, para aí sim buscar o fechamento de gap. Eu estou defendido em cima do último candle de 5 minutos, ó. Vamos ver. Perdendo a movimentação, vai descer mais um pouquinho, mais um tiquinho aí nós vamos conseguir descer, ó. 840, 850. Mais um tiquinho aí para baixo. Vai estar um pouquinho além da minha meta do dia, né? Se ele me tirar aqui nesse ponto. Tirou. Pouquinho além da minha meta do dia, R$ 89,00. Chegou a estar pagando 120, né? Mas a defesa aconteceu e me tirou aí no candle a candle. Acabou que eu consegui pegar uma quantidade de ponto interessante. E vou parando por hoje, tá, galera? Não vou mexer com muita coisa mais, não. Vou parar, já peguei meu 2% aqui da conta, do valor da conta, um pouquinho mais que 2% do valor da conta. Então, seguimos na minha batalha aí, numa sexta-feira, graças a Deus, uma sexta-feira tranquila, apenas uma operação, começando a fazer um teste com 2 contratos, com as primeiras saídas curtas para tirar o risco, e aí a gente tenta levar o máximo que for possível, assim como aconteceu no dia de hoje. Consegui, ó, como é que ele defendeu, ó, e caminhou para cima aí, tá? Só um minuto eu já volto. Então, pessoal, voltando, ó, ele marcou outro topinho lá em cima, ó, se eu tivesse defendido aqui em cima no topinho, provavelmente ele vai buscar o fechamento de gap mesmo, tá? Mas tudo bem, não tem problema nenhum, meu objetivo é 2% do valor da conta, que nesse mês está em R$ 78,00, peguei 89, tá? Tirei aquele stop de segunda-feira de 90, né? E ficou alguma coisinha aí. Vamos dar uma olhada no nosso relatório semanal? Nosso relatório de performance semanal. Não é todos os ativos, é somente o índice. Vamos ver no semanal. Ele está indo lá, ó. Olha lá onde ele está indo. Fechamento de gap é no 535. Olha lá, vai fechar o gap ou não vai? Aqui, ó. Vai, ó. Fechou o gap ou não fechou? Eu ia sair com uns R$150 aí, tá? Mas tudo bem. Vivendo e aprendendo. Poderia ter segurado, já que eu estava numa operação vencedora. Poderia ter segurado, esperado ele marcar um novo topo e defender acima desse topo e continuar na operação. Mas tudo bem, sem problema nenhum. Minha conta é pequena, meu alvo tem que ser pequeno. Não adianta eu querer ser melhor do que o mercado, porque nunca isso vai acontecer, tá? Eu quero pegar o meu e pular fora o mais rápido possível.
o mais rápido possível com a menor quantidade de contratos e operações possível. Beleza? Então vamos lá na nossa trazer para frente, vamos lá na nossa fecha aqui, né? No nosso relatório semanal aqui, não são todos os índices, somente ontem eu tenho que falar, ontem olha só o que eu fiz aqui no dólar. Em vez de eu colocar no simulador, eu coloquei na conta real, fui tentar fazer uma operação no dólar, acabou me tirando R$40 no dia de ontem, tá? Vacilei feio. Mas o índice está aqui, ó. O índice é isso aí. Vamos dar uma olhada no resumo semanal do índice. Foram aí 18 operações, 9 operações vencedoras e 9 operações perdedoras. Mesmo assim, eu saí com R$249 bruto, tá? Positivo. Já eu mostro o líquido ali. Já eu mostro o líquido, beleza? Fator de lucro aí de 2:1, mais ou menos. Então, graças a Deus, eu estou conseguindo pegar um pouco mais de pontos do que deixando na mesa. Então, estamos conseguindo mesmo 50% de aproveitamento somente. A gente está fechando a semana positivo aí, ó. Infelizmente tivemos um stop grande na segunda-feira, um pouco maior do que o meu máximo que eu me permito, mas foi pouco. Então seguimos a nossa batalha. Meu objetivo seria aqui durante a semana pelo menos uns R$300, né? Vamos botar 8 vezes 5, 40. Com algum stopzinho ou outro, 8 vezes 5 eu falo 80, 78 vezes 5 vai dar 300 e poucos reais. Com um stopzinho ou outro na semana, uns R$300. Então eu estou próximo, né? Com R$249 eu estou próximo aí do meu objetivo semanal. Que nada é quase 10% da conta, são 8% da conta por semana, né? 8% da conta por semana, que não é nada mal, né? Nada mal. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nas operações, foram essas aqui, ó. Nada de muito extraordinário, operações somente que no máximo 2 contratos por operação. Como eu falei hoje, vou tentar começar as operações com 2 contratos, uma primeira parcial curta, para tirar o risco e tentar seguir na operação. Ou, se ele vier fazer uma reversão, quando eu achar que é viável fazer essa reversão ser feita com a quantidade de pontos bem pequena, ou seja, minimizando o meu stop, né? E maximizando a minha chance de ganhar aí. Caso ele pegue a primeira saída parcial curta, que vai me tirar o risco, né? Aí se a gente for pelos gráficos aí, ó, no início da semana, na segunda-feira, eu fiquei aqui R$90 negativo. E fechamos a semana aí com R$249 positivo, tá? Foram esses dias aí de operações e graças a Deus mais uma semana positiva. Esse é o nosso gráfico aí da semana. Domínio índice. Seguimos na nossa batalha. Graças a Deus aí mais uma semana vencida. Uma semana muito difícil, uma semana de muita volatilidade, uma semana que eu acredito que muita gente ganhou muito dinheiro, mas muita gente também perdeu muito dinheiro, tá? São semanas assim que fazem com que a gente saia um pouco mais forte do mercado, no caso quando a gente consegue se manter dentro dele, ou seja, se a gente sobrevive à batalha, a gente consegue voltar no outro dia para vencer a guerra, né? Quem sabe um dia a resiliência, a persistência não vai vencer o talento, no meu caso, né? Seguindo na batalha, graças a Deus aí mais um dia vencido, mais uma semana vencida, tá? Venho aqui para me despedir de vocês, um excelente final de semana. Curtam o final de semana com responsabilidade, lembrando que todos nós temos alguém em casa nos esperando ansiosamente. Segunda-feira tem mais, segunda-feira nós estamos juntos de novo, se Deus quiser. Beleza? Fiquem com Deus. Valeu! Tamo junto, valeu! Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Valeu! Tamo junto. É nóis!